Senhor presidente, a segunda fala que faço, eu diria que vai quase na mesma linha, que de novo falo como presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador José Medeiros, Vossa Excelência, que é um militante lá, atuante, presente em praticamente todas as reuniões. No último mês de fevereiro, a Anistia Internacional publicou um informe sobre o estado dos direitos humanos no mundo, referente ao período 2014 e 2015. Esse relatório reúne dados colhidos em 160 países, apresentando um cenário abrangente da situação dos direitos humanos ao redor do mundo. As informações trazidas pela Anistia Internacional, a Comissão de Direitos Humanos e uma audiência presidida pela senadora Regina preocupou a todos. Violações aos direitos humanos continuam a ocorrer sistematicamente em todo o globo. Tais violações vão da falta de liberdade de expressão, à violência policial, do aprisionamento arbitrário e tortura, da discriminação étnica religiosa, à discriminação de gênero, ao massacre de civis de zona de conflito e à discriminação também pela cor da pele. A violência contra civis em regiões assoladas pela guerra recebeu um destaque especial no relatório desse ano. Em teoria, senhor presidente José Medeiros, os civis, claro, não deveriam ser alvo deliberado de grupos combatentes armados. É isso que preceitua o direito humanitário internacional. Na prática, nem tanto, a história é outra. A população civil é atingida de forma proporcional pelos lados em conflito, sabendo e sofrendo os horrores da guerra que tentam fugir. Em muitos casos relatados pela Anistia Internacional, a maioria dos mortos em conflitos não é de combatentes, mas de civis. O conflito da Síria, por exemplo, ceifou mais de 200 mil vidas nos últimos 4 anos. A maior parte dos mortos pertencia à população civil. Em julho do ano passado, mais de 2 mil palestinos foram mortos nos ataques lá em Israel, na faixa de Gaza. Novamente, a maioria esmagadora de mortes, 1.500, se deu entre os civis. Este que eu estou aqui apresentando é o relatório da Anistia Internacional. Na Ucrânia, diz a Anistia Internacional, os combatentes entre as forças governistas e os grupos separatistas pró-Rússia já causaram a morte de 4.000 pessoas em 2014. Boa parte delas não eram militares. Ambos os lados têm contribuído para inchar esses dados. A população civil, nessas e outras zonas de conflito ao redor do mundo, encontra-se indefesa, tornando-se alvo fácil da ação covarde de forças combatentes de todos os lados. Nota-se que um dos maiores estímulos a essas ações criminosas reside na impunidade. Em algumas situações, há claros retrocessos no que diz respeito à punição dos responsáveis por crime contra os direitos humanos. Um desses retrocessos foi a apresentação em junho do ano passado, durante a 23ª Cúpula da União Africana, de uma proposta de emenda que poderá alterar para pior o Estatuto do Tribunal Africano de Justiça de Direitos Humanos. Se aprovado a emenda, concederá imunidade ao chefe de Estado e a outros dignatários perante aquela corte. É um absurdo essa emenda. Chefe de Estado nenhum no planeta tem direito a ferir os direitos humanos. Isso significa, se essa emenda for aprovada, que o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos ficará impedido de julgar essas pessoas
caso eles tenham cometido violações à lei internacional ou aos direitos humanos. Temos sim, e mandamos já uma moção no sentido de que essa emenda não venha a ser ratificada pelos países da União Africana. Senhor presidente José Medeiros, o sofrimento dos civis em zona de guerra não se restringe a ferimentos, à perda de entes queridos ou ao medo da morte. Ele se estende à perda do lar, do trabalho, da vida e da dignidade daqueles que sobrevivem. Ele se apresenta na forma da violência, da falta da liberdade, podando sonhos e cortando a esperança. Mas talvez, senhor presidente José Medeiros, o pior sofrimento seja essas pessoas saberem que a comunidade internacional pouco fará para ajudá-las. Volto a citar o caso da Síria. Um verdadeiro êxodo se abateu sobre o país. Uma massa de 4 milhões de refugiados espalhou-se principalmente pela Turquia e Líbano, Iraque, Jordânia e Egito. 3.400 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo, tentando escapar do conflito sírio. Há cerca de 380 mil refugiados da Síria que necessitam ser reassentados com urgência. São pessoas que ninguém a quem recorrer. Fiquei assustado quando vi que muitos imigrantes estão deixados a relevo no mar, porque os países para onde eles querem ir não aceitam que eles desembarquem. O máximo que fazem é jogar saco de comida e água. Enfim, senhor presidente, estamos muito preocupados com o avanço da tortura, da violência, do desrespeito aos direitos humanos no mundo. Mas, enfim, algumas delas são sobreviventes da tortura, crianças desacompanhadas ou problemas com grave problema de saúde. Um quadro melancólico que deve inspirar ação de acolhimento pela comunidade internacional. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Os países ricos oferecem pouquíssimas vagas para reassentar essas pessoas. Alguns não aceitam nenhum refugiado ou imigrante. À exceção da Alemanha, repito aqui, nós que sempre criticamos lá no passado a ação nazista da Alemanha, liderada por Hitler, hoje aqui a Anistia Internacional rende homenagem à Alemanha. À exceção da Alemanha, a Alemanha que ofereceu 30 mil vagas para os refugiados da Síria. As propostas de acolhimento de outros países, em sua maioria, alcançam algumas dezenas de vagas. Parabéns à Alemanha. A comunidade internacional é pródiga em fazer declarações contra a barbárie cometida em zona de conflito, porém, econômica, em realizar ações que possam resolver esses problemas. Não se trata apenas de acolher os refugiados, mas de evitar os conflitos que desalojam milhões e milhões de seres humanos. Senhor presidente, senador José Medeiros, a Organização das Nações Unidas é a face mais destacada da comunidade internacional, criada em outubro de 1945, logo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. A ONU tem como uma de suas principais metas a manutenção da paz ao redor do mundo. A ONU mantém atualmente 120 mil soldados em 4 continentes para zelar pela paz. O Brasil, inclusive, lidera com muita competência a missão de paz da ONU no Haiti há mais de 10 anos. Conversei com delegações que foram ao Haiti. Embora alguns militantes entendam que as forças brasileiras de lá devem se retirar, mas as missões de paz, inclusive aqui do Senado e da Câmara, que tiverem no Haiti, o povo do Haiti tem um carinho especial pelos soldados brasileiros que lá estão para ajudá-los, que lá estão solidários, que lá estão, até às vezes perdendo vida, para ajudar o povo do Haiti. Meus cumprimentos à missão de paz liderada pelos soldados brasileiros que estão no Haiti.
As iniciativas das Nações Unidas são importantes, no entanto, poderiam ser mais amplas, mais abrangentes. O seu Conselho de Segurança, órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança mundial, poderia ter uma atuação mais efetiva, não fosse o poder de veto concedido a seus membros permanentes. China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia têm o poder de barrar qualquer decisão que esteja em via de ser adotada pelo Conselho de Segurança. Não estou aqui julgando nenhum desses países, mas estou apenas reafirmando que nenhum país teria que ter poder de veto em qualquer ação que seja aprovada naquele fórum na linha da defesa dos direitos humanos. Basta que um desses países exerça seu poder de veto para que uma decisão não seja admitida pelo Conselho. Assim, com base nos interesses geopolíticos desses países, muitas ações de manutenção de paz deixam de ser realizadas pelas Nações Unidas. Há, porém, um movimento crescente para que os membros permanentes do Conselho de Segurança não utilizem mais o poder de veto em situações de genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade. Como uma nação mais ampla, com uma ação mais ampla da ONU, repito, com uma ação mais ampla da ONU, será possível diminuir as atrocidades que têm sido cometidas entre conflitos nos 4 cantos do mundo, fazendo com que nos aproximemos mais uma vez, e com muita força, da verdadeira paz mundial. Senhor José Medeiros, eu não poderia falar do informe da Anistia Internacional sem mencionar questões a respeito do Brasil. Por um lado, nos sobressaímos positivamente, apoiando na ONU resoluções contrárias a qualquer tipo de discriminação baseada na identidade de gênero, cor e na orientação sexual. Também nos destacamos pela aprovação em nosso país do Marco Civil da Internet, legislação que garantiu a neutralidade da rede, bem como criou um mecanismo para a defesa da liberdade da expressão e da privacidade dos indivíduos. Destacamos também a atuação do Brasil no Haiti. A conclusão dos trabalhos da Comissão da Verdade foi igualmente um ponto favorável aos direitos humanos no Brasil e, assim, a Anistia Internacional reconhece. O relatório final da comissão propôs mudanças que tornam mais difícil a impunidade por crimes de violação dos direitos humanos. Apesar dessas ações em prol dos direitos humanos, colecionamos uma série de problemas que temos que enfrentar com destemor e rapidez, como eu digo sempre, com a sabedoria e a paciência dentro do possível dos mestres, mas com a coragem dos tigres. Problemas como o uso excessivo da violência por autoridades policiais, as condições desumanas de prisões ou a violência contra a juventude negra e contra as mulheres. O número de violência no nosso país são superlativos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2014, cerca de 54 mil pessoas foram assassinadas no Brasil só em 2013. 54 mil pessoas. Em média, temos um homicídio a cada 10 minutos. Isso quer dizer que, ao fim dessa minha fala, muitas pessoas foram assassinadas. É lamentável dizer, mas a violência policial acompanha a brutalidade que vemos no país. De 2009 a 2013, mais de 11 mil pessoas foram mortas por quem? Por policiais no Brasil. Isso equivale a todas as pessoas mortas pela polícia dos Estados Unidos nos últimos 30 anos. O que nós aqui perdemos ou assassinamos de 2009 a 2013, que dá 4 anos, equivale ao que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Eu aqui sei das dificuldades e da luta também de policiais honestos e tantos sérios, humanistas e que também morreram. Mas uma nossa luta aqui é para diminuir a violência em todo sentido. Contra os civis e contra os policiais, que nós rendemos as nossas homenagens aos policiais assassinados na luta contra o crime. Muitos fatores se conjugam para desenhar esse quadro assustador, mas a impunidade é, sem sombra de dúvida, a mais forte deles.
Policiais que matam civis terão que responder pelo que fizeram. Na maior parte das vezes, isso não acontece. Expediente comum é o registro pelos policiais de um auto de resistência, documento segundo o qual a pessoa assassinada foi morta porque o outro estava em legítima defesa. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicou que em 2005, 98% dos autos de resistência registrados no Rio de Janeiro foram arquivados. Um caso que veio absurdo foi a morte de Cláudia Silva Ferreira, baleada em março de 2014, no Morro da Congonha, no Rio de Janeiro. Após ser atingida por um tiro da polícia, Cláudia foi colocada no porta-malas de uma viatura policial e removida no local onde se encontrava. Durante o transporte, seu corpo caiu do automóvel e foi arrastada por mais de 350 metros. Além de ser recolocada no veículo, 6 policiais estão sob investigação. Um deles já matou 63 pessoas e registrou 57 atos de resistência, todos permanecem em liberdade. Senhor presidente, não se trata aqui de criticar somente as forças policiais. É evidente que as corporações policiais não são formadas apenas por maus agentes. Existem muitos, eu digo a maioria dos policiais, são sérios, competentes e preparados. Eles não podem permitir que uma minoria desajustada cometa esses crimes. Por isso existe uma necessidade imperiosa de evolução, tanto nos procedimentos policiais, quanto na ação da justiça. E repito de novo, nós não queremos um policial morto, ferido, torturado, mas também não queremos, na linha dos direitos humanos, que tantos inocentes, como o caso que eu citei, sejam também tratados da forma que fira os direitos humanos. Os maus policiais devem ser julgados, de modo a coibir o uso indiscriminado da violência contra civis. Não podemos admitir que simplesmente esse quadro assustador continue acontecendo. Tampouco podemos aceitar que criminosos executem policiais, quando o certo seria tanto o criminoso como o policial que cometeu o crime serem presos e levados a julgamento. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. O direito à vida e o devido processo legal devem ser obedecidos. É o mínimo que se espera de uma sociedade democrática. Senhor presidente, a Anistia Internacional, em seu relatório, fala também sobre as condições dos presídios brasileiros. Eles falam da superlotação, insalubridade, violência, e não tem a mínima condição de um preso ser recuperado na situação que estão hoje os presídios brasileiros. Rebeliões, crimes, assassinatos, onde morrem policiais e também presidiários. Lembramos aqui no presídio Pedrinhas, no Maranhão, 78 presos foram assassinados em 2013 e 2014, alguns deles decapitados por outros prisioneiros, no início do ano passado. Pedrinhas é um exemplo de superlotação. Abrigava 2.200 presos, quando sua capacidade era de 1.700. O mesmo aconteceu com o Complexo Penal de Curado, em Recife, mas com uma escalada, uma violência assustadora. Naquela penitenciária estão amontoados 7.000 detentos e um espaço projetado para 2.000. Em janeiro desse ano, uma rebelião do Curado resultou 3 mortes e dezenas de feridos, entre eles presos e policiais. Enfim, temos que mudar, senhor presidente, essa situação. Em 2008 a 2011 foram registrados 55 mortes naquela instituição profissional. Um espetáculo dantesco que ensejou denúncias junto ao OEA, curado ao exemplo de tudo aquilo que não deve ter em uma penitenciária. Em Porto Alegre, o presídio central também se encontra superlotado. 4.000 presos ocupam o local com capacidade para 1.800, lá no Meio Grande. Isso tem aumentado a detenção no presídio, uma vez que as mortes só avançam. Senhor presidente, o Brasil gastou no ano passado 4,9 bilhões de reais com o sistema prisional e as unidades socioeducativas. Apesar disso, ainda há um déficit de 220 mil vagas no nosso centro de detenção. Precisamos, portanto, mudar nosso conceito e fazer de que, de fato,
as prisões sejam um espaço de recuperação e não de conflito permanente, onde morrem policiais, onde morrem presidiários, e muitos nesses presídios saem de lá como profissionais do crime. E, naturalmente, haverá um enfrentamento nas ruas, principalmente a população indefesa, e como também com os próprios policiais, que acabam também morrendo nesse conflito de tanta violência. Senhor presidente, termino dizendo que nós todos temos um compromisso por lutar pelos direitos humanos. A violação de direitos humanos no Brasil precisa, de fato, se tornar exceção e não se manter numa regra, como nós vimos a nível internacional. Nas condições de presidente da Comissão de Direitos Humanos, não pouparemos esforços para que possamos construir um país em que direitos humanos sejam respeitados e, garantido assim, uma vida melhor para todos.